Bom dia, presidente. Bom dia, aqui é o Dr. Giovanni Harvey, a doutora Elisa, a doutora Cida Abreu, o senhor Choinca, se bem pronunciei, enfim, a todos os membros da mesa, os senhores deputados e a toda essa grande plateia que nos dá o prazer de acompanhar essa homenagem no dia de hoje. Eu queria, antes de mais nada, em nome do ministro Mauro Vieira, agradecer ao presidente, senador Paulo Paim, pela iniciativa de fazer uma homenagem tão bonita e tão desafiadora para nós do Poder Executivo. Esse é um desafio que a gente abraça de braços abertos, na verdade. Como Estado brasileiro, como representante do Poder Executivo brasileiro, porque esse foi para o nosso ponto de vista, o grande legado do senador, do deputado, do militante, do ativista, do artista e do homem brasileiro, Abdias Nascimento. Ele costumava dizer com todas as palavras que o governo brasileiro deveria passar da retórica para a ação, deveria promover a inclusão social dessa maioria excluída, que é a população afrodescendente, e que deveria deixar de ter um racismo de resultados, ou seja, nós deveríamos deixar de encobrir o racismo no Brasil. Essas palavras foram muito bem ouvidas. Caberá à história, a todos aqui presentes, saber em que medida nós conseguimos superar isso. Mas o fato é que esse desafio foi abraçado. E isso é uma coisa muito importante. Hoje, não podemos dizer que o combate ao racismo é, com certeza, uma política de governo, mas mais do que uma política de governo, uma política de Estado. Quem quer que venha no futuro a assumir a chefia do Poder Executivo vai ter que assumir esse mesmo desafio, que é um desafio hoje do povo brasileiro, não é um desafio de um ou outro mandato. E nós já temos coisas para contar. Nós temos um histórico de políticas públicas, nós temos um histórico de medidas afirmativas, nós temos um histórico legislativo, nós temos o Estatuto da Igualdade Racial. Eu vou deixar esses temas para serem abordados pelas pessoas que mais entendem deles, né? Nós temos aqui o secretário executivo da CEPIR, né, representante do órgão máximo para falar da busca da igualdade racial no Brasil. Nós temos aqui representante da Fundação Cultural Palmares. O que eu gostaria de falar é um pouco da dimensão externa, ou seja, do que o combate ao racismo significa em termos de política externa de direitos humanos, o que significa em termos de projeção no exterior de quem é o Brasil, de quem somos nós e do que nós queremos, né? E nós temos aí algumas coisas para relatar na história dessa busca pela inclusão de uma maioria excluída. As coisas já... Enfim, a gente pode fazer um rápido histórico, e eu quero me ater por isso aos 10 minutos que o presidente me deu, de algumas iniciativas que são marcantes. Foi o Brasil que, agora, até muito recentemente, essa é uma conquista de poucos meses atrás, nós levamos a busca da igualdade de direitos para a população afrodescendente para o Mercosul. Criamos a reunião de autoridades especializadas em temas de afrodescendentes do Mercosul, a RAFRO, criada agora no último mês de junho. Fomos nós que levamos e apoiamos a criação de um grupo de trabalho sobre afrodescendentes no âmbito da CELAC, da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. E nesse âmbito nós criamos uma década de ação dos afrodescendentes latino-americanos e caribenhos, ou seja, nós estamos levando essa nossa identidade brasileira como identidade afrodescendente também para os espaços de integração regional, no entendimento de que a busca dessa igualdade não é um problema apenas brasileiro, é um problema da nossa região, um problema da América Latina, também é um problema do Caribe, mas, mais do que isso, a gente tem extrapolado, tem buscado a universalização dessa luta, porque a luta dos afrodescendentes brasileiros não é só nossa, é a luta também dos filhos da diáspora africana que estão na Europa, enfim, dos afrodescendentes americanos e canadenses, e a luta do próprio povo africano, num certo sentido, para o resgate da sua dignidade depois de um passado de colonização. Como é que nós temos feito isso? Bom, vamos falar um pouco mais do que diz respeito à nossa realidade mais próxima aqui. Em relação à realidade do povo afrodescendente brasileiro, nós temos mobilizado esforços internacionalmente. Nós, nas Nações Unidas,
propusemos, defendemos e conseguimos a aprovação da Década Internacional dos Povos Afrodescendentes. Isso foi uma coisa que nós alcançamos em dezembro de 2013. Em dezembro de 2014, nós conseguimos aprovar na Assembleia Geral das Nações Unidas um programa de ação que inclui várias metas que nós consideramos das mais importantes, inclui a criação de um foro permanente para as populações afrodescendentes no âmbito das Nações Unidas. Essas tratativas estão avançadas. Nós pretendemos que esse foro seja implementado o quanto antes. Inclui a negociação de uma declaração dos direitos dos afrodescendentes. Esse talvez seja o nosso principal desafio no médio prazo. Nós estamos enfrentando ele abertamente, estamos procurando apoio para isso. E uma das formas pelas quais nós vamos mobilizar apoio internacional é a Conferência Regional dos Afrodescendentes, que o governo brasileiro está organizando no próximo mês de dezembro, aqui nos dias 13 e 4, se eu não me engano, aqui em Brasília, reunindo todos os países da América Latina e do Caribe num esforço de mobilizá-los para alcançar esses objetivos nos fóruns internacionais. A gente não tem falado apenas de Nações Unidas. A nossa política de revalorização do elemento africano na cultura e na identidade brasileira se traduz também na nossa aproximação com o continente africano. Além da nossa vizinhança, que assume uma importância estratégica óbvia, nós temos procurado ativamente uma proximidade com o continente africano, que se traduz tanto nas conferências dos intelectuais da diáspora. Nós já participamos da primeira, que foi no Senegal, organizamos aqui na Bahia a segunda. Nós temos promovido ativamente as cúpulas entre a América do Sul e a África, como uma maneira de integrar essas duas regiões, mostrar a sinergia que existe entre elas e o potencial de crescimento, de desenvolvimento que surge da união dessas duas regiões. Nós temos trabalhado bilateralmente, e até eu recordo que a ministra Nilma Gomes esteve recentemente em Moçambique, algumas poucas semanas atrás. Talvez o secretário Giovanni Harvey possa nos dizer uma palavra a respeito disso. E além de tudo isso, nós estamos trabalhando também no campo das normas. Nós queremos avançar, atualizar os padrões internacionais a respeito do combate ao racismo e da busca da igualdade racial. Nós propusemos, no âmbito da OEA, e advogamos, defendemos e conseguimos também a aprovação de uma convenção interamericana para a eliminação do racismo, da xenofobia e das formas de intolerância correlatas. Fizemos isso conseguimos a aprovação disso em 2013. O Brasil foi dos primeiros países que que assinou. Estamos em curso com o processo de ratificação. Contamos com o apoio dessa casa para que no futuro, que esperamos que não seja distante, essa convenção possa ser lei no Brasil. E estamos lutando no âmbito das Nações Unidas para que essa atualização, vamos nos lembrar que a Convenção contra o Racismo das Nações Unidas, que estamos ainda tratando de implementar na sua plenitude. Né? Não tenho a pretensão de dizer que já satisfazemos tudo. Mas a convenção, que foi a primeira convenção, na verdade, de direitos humanos que nós aprovamos, foi de 65, tem 50 anos de idade. Não foi totalmente implementada. Mas nós precisamos tratar de formas de discriminação correlatas ao racismo que não estão nela. E por isso nós estamos trabalhando ativamente nas Nações Unidas para buscar a atualização desses novos padrões, para que os casos de xenofobia possam ser tratados mais claramente, para que os casos de discriminação contra os migrantes, e nós lamentavelmente temos visto muito no âmbito internacional, casos como esse, para que nós tenhamos um padrão novo que esteja à altura da dignidade exigida para respeitar essas pessoas e para garantir a justiça nesses casos. Enfim, não vou abusar do tempo de palavra, presidente, eu só queria enfatizar, então, que essa luta da discriminação racial, que o Estado brasileiro custou para assumir, hoje é uma luta nossa. E não é uma luta que vai se resolver nem com palavras, nem no curto prazo. É uma luta que, enfim, talvez no período das nossas vidas, vejo muitos jovens aqui, para vocês
o que eu desejo é que vocês possam ver o que os filhos, ao menos os filhos de vocês, possam ver um Brasil sem racismo e que, para isso, nós temos que continuar trabalhando desde logo. Muito obrigado. Muito bem, ministro Alexandre Pena Gusten, diretor do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais do Ministério das Relações Exteriores. Parabéns pela sua fala. Eu queria aqui registrar a presença conosco, dando aqui as nossas saudações aos alunos e alunas do Centro do Ensino Médio I de São Sebastião, acompanhado da professora Pilar Costa. E, ao dizer isso para vocês, eu queria dizer que o Vinícius, aquele moço ali, ó, de máquina na mão, ele é jornalista, é fotógrafo, cuida aqui da página do nosso trabalho, e ele foi aluno da escola de vocês. De lá ele chegou aqui no Senado da República e está fazendo um belo trabalho. Então, uma salva de palmas a todos os ex-alunos e os alunos da escola. Pode, agora, sabe que aqui você manda. Eu queria, saudando especialmente a professora e os alunos do colégio, dizer que está circulando aí um livro do IPEAFRO, um livro de presença. É o livro que esteve aqui na exposição sobre os 90 anos de Abdias, que nós realizamos aqui na Galeria Atos Bulcão. E em muitas das visitas de escolas a essa exposição, os alunos, por uma questão qualquer, não assinavam a lista. Então, eu quero convocá-los, por favor, todos os alunos a assinarem nossa lista de presença. Obrigado. Muito bem. Queria passar a palavra nesse momento à presidenta, pode ser presidenta, né? Presidenta da Fundação Cultural Palmares e representante do Ministério da Cultura, que aqui representa o ministro, e dizer para todos que há um debate no país todo aí, todo o projeto nosso é polêmico, né, Cida? Da questão da capoeira. A Cida esteve falando comigo, o Otto esteve falando comigo, a senadora da Bahia, a Lídia, esteve falando comigo. Fiquem todos tranquilos. Nós faremos a audiência combinado com o movimento negro e com os militantes dessa área da capoeira, e o projeto só será aprovado no momento que todos entenderem que aquele é o caminho, ou rejeitado, se esse for o caminho. Está comigo a relatoria, e fique muito tranquilo, que ele não passará sem o crivo tranquilo do movimento negro. Mas quando a maioria do movimento assim entender, e a Cida disse que vai passar, inclusive, por um congresso, né, que vocês terão, aí vamos tomar a decisão. Então, fique muito tranquilo. Aqui não passa nada que o movimento negro, que estiver na minha mão, que não haja o aval do movimento negro. Na questão da capoeira não será diferente. Por favor, Cida, que falou longamente comigo sobre essa questão. Eu quero agradecer ao presidente Paim, dizer da satisfação de dividir hoje a mesa com ele na condição de presidente da Palmares, né? Com a Elisa, agradecer a gentileza dela ter ido à Fundação conversar comigo sobre a publicação do livro, e explicando a importância da Palmares estar nesse momento, nessa construção não só do lançamento, mas de um debate profundo com a juventude negra e com os fazedores, com os gestores e com todos os movimentos de cultura afro-brasileira sobre esse tema. Então, nós vamos inaugurar, inclusive, a nossa sala do Cineclube, que vai ser na nossa nova sede da Palmares, com um debate sobre essa publicação, e vamos convidar e deixar aberto o espaço a todas as escolas, a todos os fazedores e produtores de cultura, para que a gente democratize esse espaço e que a gente possa ter um diálogo permanente com a sociedade. Eu queria, sim, cumprimentar todos da mesa, o Giovanni, que é um grande amigo, e um abraço à nossa ministra Nilma, que eu sei que está de férias, né, por isso não está presente. Hoje, Giovanni como ministro interino. Já terminou? Já voltou? Não. Então, ele está aqui como secretário executivo, né? A todos da mesa, ao Ministério de Relações Exteriores, porque é extremamente importante essa nossa relação, a todos que representam as universidades, que eu entendo a importância dessa formulação pós a passagem do Abdias Nascimento no meio de nós, por tudo que ele fez e por tudo que ele representa. Mas eu gostaria de cumprimentar mesmo em nome aqui de todos
em nome do nosso ex-presidente, primeiro presidente, fundador da Fundação Cultural Palmares, Carlos Moura, que eu quero uma salva de palmas, que hoje é uma referência. Carlos Moura me deu posse no movimento negro em 99, na minha cidade, em Miracema. Então, é uma história bem longa, a nossa história, né, Carlos Moura? E vou falar publicamente, ele ainda nem sabe, mas nós estamos desenvolvendo um programa na Palmares, que é de internacionalização a partir de um Diálogos Palmares, que é uma construção nossa, coletiva com a equipe, e Carlos Moura vai coordenar as missões internacionais da Palmares, e já está aprovado, viu, Carlos Moura? Quarta-feira você vai ser anunciado, já estou anunciando aqui publicamente, você no meio de nós, da Palmares, revisitando a história e nos ajudando a qualificar e contribuindo conosco no nosso crescimento também da nossa nova equipe. Então, eu queria fazer essa menção publicamente, porque para nós é uma honra ter o Carlos Moura como um colaborador da Palmares nesse momento em que a cultura afro-brasileira e a cultura, do modo geral, para mim, é um instrumento fundamental para a disputa social que está sendo feita hoje em relação às nossas ideologias, às nossas conquistas, a consciência social, e a Palmares hoje ela dialoga com essa agenda atual a partir da cultura afro-brasileira, né? Quero também cumprimentar os alunos. Eu acho que São Sebastião é uma cidade satélite aqui de Brasília, que tem um número grande de africanos que habita São Sebastião. Então, São Sebastião é uma cidade que recebe muitos africanos. Então, eu queria que também, uma cidade também com índice de população negra alto, né? E eu quero também cumprimentar os alunos e dizer a eles do privilégio de estar hoje aqui com vocês, e vocês podendo ter informações e poder aprofundar não só essas mesas que estão aqui, mas também a partir da publicação e de documentários que está disponível hoje no YouTube, que é um documentário do Abdias, que ele fala da história dele, e é por onde eu quero começar, né? Essa mesa, para mim, Paim e Elisa e a todos, quando eu queria entender o que eu falaria, não só da contribuição histórica do Abdias com a Fundação da Palmares, né, com a conceituação do papel da cultura afro-brasileira na sociedade brasileira, porque a Palmares ela nasce de uma demanda do movimento negro, dos intelectuais, num processo da redemocratização do país, onde a gente discute os direitos, onde a gente discute a participação. E, nesse momento, pessoas como Carlos Moura, como Abdias, como várias outras lideranças negras, Benedita da Silva, Paim, né, discutem a importância desse espaço institucional. Então, nasce o primeiro espaço institucional para tratar de temas que a sociedade não quer entender e não quer assumir, que é o racismo, né? E o racismo ele vem construído no imaginário do Abdias Nascimento, quando ele tinha 7 anos, que ele conta isso no documentário, em que ele, vindo da escola, ele e a mãe se depara com um menino negro sendo espancado, né? E a mãe de Abdias, segundo ele, muito pacífica, se revolta com aquela ação de espancamento do menino negro, que era um menino órfão de pai e mãe, né, que vivia da caridade das pessoas, né? E ela foi e enfrentou aquela senhora, né, que estava espancando aquele menino. Então, isso aí é uma ação que, inclusive, nos faz refletir qual é a nossa reação diante do racismo, né? E, naquele momento, Abdias conta que nasceu a consciência racial dele. Foi naquele momento, com 7 anos de idade, ele escondido atrás da mãe, meio assustado com aquela ação da mãe, uma ação, inclusive, inesperada dele, né, em que ele começa a entender que era preciso ter posição de enfrentamento ao racismo. E que aquele ato não era um ato só de violência física, mas era um ato de violência por conta de uma ideologia pela cor da pele daquele menino órfão, que tinha todas as características negativas, né, no caso do que a sociedade racista tem, do que representa um menino órfão, sem endereço fixo, naquele momento do espancamento. Então, com 7 anos de Abdias Nascimento, que é de 14 mais 7, vai dar 21, né? Em 1921, você vê que ele conta
uma história que hoje nós contamos diariamente, que é a violência da juventude negra, né? Então, se Abdias estivesse aqui nessa mesa, ele estaria, eu acredito, refletindo sobre a sua reação e a sua consciência acerca também da indignação que todos nós temos que ter em torno da violência contra a juventude negra. E a Fundação Cultural Palmares, para mim, ela imprime a luta e as convicções que Abdias usou para poder criar consciência racial em vários setores, né? As várias viagens que Abdias fez no período, inclusive, da ditadura, né, em que ele viajava com seu melhor amigo, né? E ele narra, né, que nessas viagens ele descobriu, acho que foi ao Peru que ele foi, tinha uma encenação de um teatro em que o artista se pintou de negro. E ele, preocupado do Brasil fazer com que os artistas brancos se pintassem de negro para representar negro, ele fundou o Teatro Experimental do Negro, para que aquilo não reproduzisse no Brasil. Então, esse espaço de fomento, de promoção da cultura afro-brasileira, que é a Palmares, e nessa gestão, aqui fazendo deferência, eu quero fazer a todos os presidentes que passaram, porque a nossa reflexão nesse momento é que todos cumpriram um papel, dada a conjuntura do país naquele momento, né? E nós chegamos num momento que, para nós, é bom para estar na Palmares, porque a Palmares hoje ela representa um equipamento institucional que precisa atuar enquanto um agente político que fala, que promove, que fomenta a cultura afro-brasileira. Porque nós estamos nesses territórios mais vulneráveis à ira do racismo. E a cultura, no meu ver, é uma forma mais fácil da gente dialogar a respeito da situação da conjuntura política atual. E nós hoje estamos atuando num processo, e foi a nossa conversa com a ministra Nilma, paralelo à CEPIR, para que a gente possa, lá na frente, se encontrar para fortalecer a luta do combate ao racismo. A Palmares vai revisitar a sua origem de criação e vai rearticular o campo da cultura afro-brasileira. Nós queremos trazer à tona e trazer para a cena principal os atores, os produtores de cultura, as pessoas que promovem a economia da cultura, que promovem a resistência da intolerância religiosa, criar um conceito e um programa sobre a titulação das terras quilombolas, para que não digam que a Palmares titula terra que não é quilombola, mas que sim a Palmares garante que os quilombolas têm o direito de desenvolver a sua cultura no seu território. Então, por isso, e aí eu quero dizer para a Elisa, que também eu não disse para ela lá no dia, porque a gente tinha que aprovar com o ministro, nós vamos desenvolver na Serra da Barriga, porque, para quem não sabe, a Serra da Barriga, como diz a Elisa, é um espaço de resistência de Moroso Zumbi dos Palmares, ela hoje é administrada pela Fundação Cultural Palmares. E é onde o Abdias está em... E é onde Abdias deu a honra de depositar as suas cinzas e lá plantar um baobá. Ele esteve no 23 anos da Palmares, no plantio do primeiro baobá, e retornou a Palmares com as suas cinzas e plantando sobre suas cinzas um baobá, que, para quem não sabe, baobá é uma árvore na África que era utilizada como uma árvore do esquecimento, com uma ação que os africanos faziam em torno dela para esquecer sua terra quando vinham ser escravizados em outras terras. Então, para isso, Elisa e Paim, nós estamos desenvolvendo uma pesquisa da revitalização da Serra da Barriga como um patrimônio a ser o maior espaço de turismo étnico do país. Nós estamos fazendo um estudo, nós vamos ter uma empresa que vai fazer o estudo para nós, que é uma empresa que fez também o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e grandes outros pontos turísticos do Brasil, para que a gente tenha na Serra da Barriga não só a comemoração do 20 de novembro e não só uma visitação onde a gente não possa colocar também no cenário de desenvolvimento econômico, no cenário da história, no cenário internacional. Então, para isso, Elisa, vai ser muito importante que nós também vamos poder dizer que lá está o nosso grande zumbi, que é assim que a gente fala, que é Abdias do Nascimento.
Então, será também uma homenagem à memória de Abdias Nascimento. Então, era isso que eu queria dizer, que o pai já está aqui me piscando para eu parar de falar. Nada. Né? E agradecer assim, pela oportunidade. 1 minuto. E convidar todos também no dia 26, às 10h30 da manhã, no Salão Negro do Palácio da Justiça, para o lançamento do nosso programa Diálogos Palmares, que é o nosso programa de gestão que nós vamos lançar, trazendo os fazedores e produtores de cultura para discutir conosco e construir o nosso planejamento. Às 14h30, no Hotel Nacional, o ministro Juca irá receber a militância fazedora de cultura, os gestores de cultura, para a gente falar de cultura afro-brasileira e como o Ministério da Cultura tem que valorizar e potencializar a Fundação Cultural Palmares. Muito bem, Cida.